André Rieu tinha tudo. Uma fortuna tão imensa que rivalizava com a de lendas do rock castelos dignos da realeza e arenas lotadas em todos os cantos do mundo. Mas por trás de todos os figurinos deslumbrantes, luzes piscantes e aplausos de pé, havia uma história que ninguém previa. André construiu um império de 40 milhões de dólares apenas com música clássica. Algo inédito até mesmo para as maiores estrelas pop da atualidade. Mas por que então essa enorme fortuna se tornaria o motivo das lágrimas rolarem pelos rostos de sua família mais próxima? André não nasceu rico. Quando criança, ele era apenas um garoto que amava música. Seu pai era o maestro da Orquestra Sinfônica de Michigan. Então a música sempre esteve presente em sua vida, sempre fez parte dela. Mas André sabia desde cedo que não queria ficar sentado em silêncio numa sala de concertos abafada. Ele queria algo maior, mais estrondoso e muito mais emocionante. Queria que o público aplaudisse, cantasse e se levantasse das cadeiras. E passo a passo, André construiu exatamente isso. Em 1987, André assumiu um risco enorme que o transformaria numa lenda ou o arruinaria para sempre. Ele fundou a Orquestra Johann Strauss. Não um pequeno grupo, tocando discretamente para receber aplausos educados, mas uma potência de entretenimento deslumbrante. O que começou com apenas 12 músicos rapidamente se expandiu para mais de 60 artistas de todos os cantos do mundo. André não tocava apenas valsas clássicas. Ele apresentou shows repletos de tudo, desde clássicos de Strauss até o Mac Arena. E funcionou. Os fãs adoraram. Os ingressos se esgotaram rapidamente, e logo ele não estava apenas lotando teatros. Ele estava lotando arenas e estádios inteiros no mundo todo. O dinheiro começou a entrar mais rápido do que qualquer um esperava. No início dos anos 2000, André não era apenas um sucesso. Não era. Ele estava vendendo ingressos para grandes artistas como AC/DC, Bruce Springsteen e Coldplay. Seus shows arrecadavam milhões por noite e seus DVDs esgotavam rapidamente em todos os países. Fãs viajavam milhares de quilômetros, pagavam preços exorbitantes e vibravam como se estivessem em shows de rock. O império de André estava em plena expansão e sua fortuna cresceu dramaticamente, tornando-o o violinista mais rico do mundo. Mas André não manteve sua fortuna escondida discretamente no banco. Em vez disso, investiu dinheiro na criação de espetáculos ainda maiores. Em 2008, arriscou quase tudo o que possuía ao projetar um palco deslumbrante de 30 milhões de dólares para seu show no Palácio Schönbrunn, em Viena. Parecia um conto de fadas coberto de ouro cristal e detalhes luxuosos. Exatamente o que os fãs sonhavam ver de André Rieu. Mas esse conto de fadas quase lhe custou tudo. O enorme prejuízo o levou à beira da falência, quase eliminando décadas de ganhos da noite para o dia. André já havia corrido riscos antes, mas este quase o destruiu completamente. Mas ele se recusou a desistir. Lentamente, show após show, André se reergueu pagando suas dívidas e transformando seus shows em sucessos ainda maiores. Em poucos anos, ele estava mais rico do que nunca, recuperando-se ainda mais forte e inteligente. Expandiu seus shows para eventos cinematográficos globais, transmitindo apresentações em cinemas do mundo todo e faturando milhões a mais. Fãs que não podiam viajar para vê-lo ao vivo lotavam os cinemas pagando preços exorbitantes para vivenciar a emoção na telona. A fortuna de André não apenas se recuperou, como dobrou e triplicou, atingindo a impressionante marca de 40 milhões de dólares americanos em 2023. Mas André não construiu sua fortuna sozinho. Sua família esteve presente desde o início, especialmente sua esposa Marjorie, que era muito mais do que apenas sua parceira. Marjorie desenhava os figurinos, ajudava a escolher os locais e planejava os cenários deslumbrantes que se tornaram famosos no mundo todo. Juntos, eles tornaram cada espetáculo inesquecível, criando um império do entretenimento que se tornou um verdadeiro negócio de família. Seu filho Pierre chegou a assumir um papel importante, tornando-se vice-presidente da André Rieu Productions e transformando toda a operação em algo como uma dinastia musical. Os espetáculos de André se tornaram lendários, mas ele jamais se esqueceu de suas raízes.
Ele morava em Maastricht, em um castelo construído em 1452. Sim, um castelo de verdade. Não era uma mansão qualquer. Era o lendário lugar onde D'Artagnan dos Três Mosqueteiros fez sua última refeição antes de morrer em batalha. André sonhava em possuí-lo desde criança, e agora ele o possuía. Investiu milhões na reforma de cada centímetro, transformando-o em um palácio dos sonhos repleto de obras de arte inestimáveis, lustres deslumbrantes e jardins dignos de contos de fadas. Era como algo saído de um filme só, que André vivia aquilo todos os dias. Mesmo com toda essa riqueza, André não diminuiu o ritmo. Continuou expandindo seus shows, fazendo turnês sem parar da Europa e América à Austrália e Japão. A cada ano, suas turnês ficavam maiores, seu público maior e sua fortuna se multiplicava. Ele não era mais apenas um músico. Ele era uma superestrela, um fenômeno global, cuja marca se transformou em uma máquina de fazer dinheiro imparável. Mas ainda não. Apesar de todo o brilho e glamour, André manteve um hábito surpreendente: cozinhar. Durante o lockdown de 2020, com shows cancelados e milhões em vendas de ingressos desaparecendo da noite para o dia, André fez algo inesperado. Ele começou a fazer bolos e a compartilhá-los com os vizinhos. Não era nada extravagante ou chamativo, apenas um gesto simples de bondade humana, um lembrete gentil de que por trás do enorme império havia um homem que ainda valorizava a comunidade e as alegrias simples. Mas a fortuna de André ia além disso. O império de André dependia de suas apresentações ininterruptas. E quando ele adoeceu em 2010 com uma grave infecção de ouvido, tudo quase desmoronou novamente. Os médicos ficaram surpresos por ele não ter adoecido antes, considerando a agenda exigente. Pela primeira vez, sua família percebeu o quão frágil era aquela fortuna. Tudo o que haviam construído dependia inteiramente da saúde de André. Uma doença, uma turnê cancelada poderia custar-lhes milhões instantaneamente. A pressão era enorme, mas André se recuperou e seguiu em frente, recusando-se a diminuir o ritmo determinado a manter a música e o dinheiro fluindo. No entanto, o estresse aumentava. Enquanto os fãs viam um André sorridente se apresentando sem esforço nos bastidores, a família lutava para administrar um império avaliado em dezenas de milhões, enfrentando riscos desconhecidos. Cada show espetacular era uma aposta custando milhões em cenários locais, músicos e marketing. Qualquer fracasso poderia ameaçar tudo. André construiu a DOT. Depois veio outro segredo oculto. A fortuna de André não estava apenas nos shows. Discretamente, ele vinha construindo um enorme portfólio imobiliário, investindo milhões em propriedades de luxo por toda a Europa. Os fãs sabiam sobre seu castelo Mric, mas poucos tinham ideia da imensidão de seu império imobiliário. Aquele castelo Mric não era uma mansão qualquer, tinha uma história importante. Construído em 1452, pertenceu a Charles de Batz Castelmore d'Artagnan, a inspiração da vida real para o lendário mosqueteiro dos Três Mosqueteiros. Mas quando André viu aquele lugar pela primeira vez, não era exatamente luxuoso. Ele entrou lá pela primeira vez com apenas 6 anos de idade para ter aulas de piano. E acredite, não foi amor à primeira vista. O lugar era escuro, caindo aos pedaços e meio assustador. Definitivamente, não era o tipo de lugar onde você imaginaria viver a vida dos seus sonhos. Décadas depois, aquele castelo antigo e sinistro se tornou o coração pulsante do império de André. Transformado de uma ruína melancólica em uma propriedade incrível digna de conto de fadas. Dentro de seu castelo luxuoso, André se cercou de coisas que a maioria de nós só vê na Netflix. Veja seu violino Stradivari. Não era um instrumento qualquer. Fabricado por Antonio Stradivari em 1692, André o comprou em 2018 por incríveis 7 milhões de libras. E este era o seu terceiro Stradivari. Terceiro. O primeiro violino que ele possuiu de 1667 era uma das primeiras peças de Stradivari, mas era difícil de tocar. Mesmo assim, André transformou seu som desafiador em ouro, gravando alguns de seus maiores álbuns com ele e possuindo vários violinos multimilionários. André não apenas amava música, ele estava em um nível completamente diferente.
O estilo de vida luxuoso de André não se limitava aos instrumentos. Ele controlava cada detalhe de seus concertos, até mesmo as roupas que sua orquestra usava. Aqueles vestidos deslumbrantes usados por suas musicistas, cada um desenhado pessoalmente por André. Inspirados em figuras históricas como a Imperatriz Elizabeth da Áustria, esses vestidos não eram brincadeira, custando cerca de 3.000 libras esterlinas cada. Multiplique isso por dezenas de músicos em cada turnê, e começa a fazer sentido porque André chegou a enfrentar a falência por causa de seus cenários. Sim, falência. Lembra daquele cenário insano que ele criou para seus shows em Viena em 2008? Era uma réplica perfeita do Palácio de Schönbrunn, com fontes pistas de gelo de verdade, carruagens douradas e dançarinos em salões de baile extravagantes. Parece épico, não é? Mas o épico tem seu preço. André gastou a impressionante quantia de 34 milhões de libras para construí-lo. Ele não construiu apenas um. Construiu 3 cenários diferentes, levando-os em turnê pelo mundo e torrando dinheiro a uma velocidade alucinante. Dot. Era chamativo. Era brilhante, mas quase o levou à ruína. André acabou se reunindo com o gerente do banco para discutir o que poderiam confiscar para quitar as enormes dívidas. De alguma forma, ele sobreviveu àquela crise e se recuperou ainda mais forte. Esse cara era imparável. Ou será que não? Em casa, tudo parecia tranquilo, confortável, até normal. Pelo menos tão normal quanto a vida dentro de um castelo de verdade poderia ser. André era casado com Marjorie desde 1975 e juntos tiveram 2 filhos, Mark e Pierre. As fotos da família estavam penduradas com orgulho nas paredes do castelo. Lembranças de tempos mais simples quando André estava apenas começando, mas agora até mesmo sua família desempenhava papéis fundamentais em seu império. Marjorie escrevia os roteiros de seus shows, adicionando letras à música que emocionava milhões de pessoas ao redor do mundo. Pierre, o filho mais novo, assumiu um papel de destaque, tornando-se vice-presidente da André Rieu Productions. Os jantares em família podiam parecer simples encontros, mas eram reuniões de negócios disfarçadas, onde os negócios se misturavam com a família em todas as refeições. Mas por trás de todo esse estilo de vida glamuroso e sobremesas deliciosas, a infância de André não foi exatamente feliz. Crescer em uma casa pequena e apertada em MRI com 5 irmãos não foi fácil. Seu pai era maestro de orquestra, mas não lhe demonstrava muito afeto. Sua mãe era ainda mais rígida. André acreditava que eles tinham inveja de seu talento natural, pois poucas semanas depois de pegar um violino aos 5 anos, ele já tocava lindamente. Ele escapava dos momentos difíceis através da música. Mas as cicatrizes permaneceram impulsionando-o constantemente em busca de mais sucesso, mais aprovação, mais extravagância. Essa vontade de provar seu valor ficou evidente quando André começou. Em 1978, ele formou seu primeiro conjunto. Apenas 12 músicos tocando em casamentos e pequenos restaurantes. O dinheiro era curto. O público mal os notava, às vezes nem sequer levantava os olhos do jantar. André quase desistiu da música, completamente, chegando a brincar sobre abrir uma pizzaria. Imagine André Rieu servindo pizza Paganini na mesa com um violino na mão. Mas, felizmente para milhões de fãs em todo o mundo, ele se dedicou à música. Em 1987, André reformulou seu grupo criando a agora famosa Jan Strauss Orchestra. Ele idolatrava Johann Strauss, o rei da valsa original, que provou que músicos também podiam ser gênios dos negócios. Strauss tinha 5 orquestras funcionando simultaneamente. André se contentou com uma única orquestra gigantesca hoje, a maior orquestra privada do mundo. Eles fizeram turnês por todos os lugares, de estádios lotados na Europa a arenas com ingressos esgotados na América e na Ásia. O sucesso de André explodiu inesperadamente durante uma partida de futebol inesquecível em 1995.
O Ajax estava jogando contra o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões e André inteligentemente comprou 1 minuto de transmissão ao vivo na TV durante o intervalo para apresentar sua música. O Ajax marcou pouco antes do intervalo. Momento perfeito. Milhões de pessoas assistiram André interpretar Walt Nunu de Shostakovich ao vivo na TV. Na semana seguinte, ele vendeu mais de 200 mil CDs, catapultando-o instantaneamente de músico local a superestrela global. Um gol de futebol no momento certo mudou tudo para ele. Com o sucesso vieram sonhos ainda maiores. André investiu milhões para tornar seus shows os eventos mais espetaculares possíveis. Neve artificial, chuva de balões vestidos de gala suntuosos. Cada show era uma celebração extravagante. Ele era famoso por insistir em servir champanhe de verdade durante as apresentações. Mesmo sem beber ele próprio para manter a autenticidade, os fãs adoraram o espetáculo. Os críticos estranharam, mas André não se importou. Ele queria autenticidade, sem atalhos, sem fingimento. Apesar de todo esse luxo, André manteve a simplicidade. Colecionava gibis do Tintin. Aprendeu espanhol sozinho durante o confinamento, lendo romances policiais, e ainda guardava com carinho um simples caminhãozinho de brinquedo da sua infância. Essa caminhonete não era apenas um brinquedo. Era uma lembrança de tempos mais simples, quando ele e seu irmão Robert construíam carros com restos de madeira e rodas velhas. Mas André não era apenas um colecionador milionário vivendo no passado. Ele tinha os olhos firmemente voltados para o futuro. Com sua orquestra maior do que nunca, agora oficialmente a maior orquestra privada do planeta. Com 60 músicos e uma equipe de apoio enorme. André tinha planos maiores, muito maiores. Ele não se contentava em ser o maior astro da música clássica do mundo ou em vender 40 milhões de álbuns. Ele queria realizar algo que nenhum músico jamais havia feito antes. André queria fazer um concerto na Lua. Sim, você leu certo, na Lua. André não estava brincando. Ele chegou a ter uma conversa séria com o bilionário Richard Branson sobre a construção de um hotel na superfície lunar. Branson, famoso por seus planos ambiciosos, prometeu concretizá-los. E André, por sua vez, tinha toda a intenção de levar sua enorme orquestra a Jan Strauss com todos os instrumentos para realizar o primeiro concerto espacial do mundo. Parecia loucura até você se lembrar que esse era o cara que fez a música clássica vender mais que Beyoncé e Metallica. Se alguém podia realizar um concerto na Lua, esse alguém era André Rieu. Mas como André alcançou esse nível de sucesso e ambição? Bem ao contrário da maioria dos grupos de música clássica que dependem de escolas ou doadores ricos, André construiu sua orquestra inteiramente sozinho. No final da década de 80, ele não tinha quase nada, apenas um sonho audacioso e um punhado de músicos que confiavam nele. André assumiu grandes riscos desde o primeiro dia. Sem patrocinadores ou apoio governamental, ele reinvestia cada centavo que ganhava com a venda de ingressos e álbuns na orquestra. Hoje, administrar essa enorme operação custa a ele pelo menos $1 milhão americanos por mês, sem nem mesmo contar as despesas com turnês. Isso significava que cada apresentação tinha que esgotar e cada álbum tinha que chegar ao topo das paradas. Caso contrário, tudo desmoronaria da noite para o dia. André mantinha cerca de 110 pessoas em sua folha de pagamento permanente. De músicos a técnicos de iluminação e cozinheiros, além de outros 100 freelancers que cuidavam da logística, viagens e marketing em todo o mundo. Não era apenas um negócio, era uma família. Sua segunda família. Uma família que viajava unida pelo mundo montando e desmontando enormes cenários em arenas da Cidade do México a Sydney. Cada cidade exigia 9 caminhões enormes carregados de luzes, figurinos, instrumentos, adereços e equipamentos. Sua equipe trabalhava sem parar, muitas vezes construindo o palco do 0 às 7 horas da manhã e desmontando-o logo após o término do show de 3 horas por volta da meia-noite. Cada apresentação parecia mágica para o público, mas nos bastidores era um trabalho árduo e disciplinado. André era rigoroso. Nada de extravagâncias de astro do rock. Esqueça festas desenfreadas.
Sua equipe viajava com seus próprios chefes para se alimentar de forma saudável. E o próprio André tirava cochilos antes de cada concerto para se manter disposto. Ele sabia que um show ruim uma noite cansada poderia prejudicar sua reputação e custar milhões. Depois de cada concerto, André insistia em comemorar com seus músicos. Não eram festas extravagantes com champanhe, apenas um bom vinho e conversas informais. Para André, aquilo não era apenas um negócio, era a paixão da sua vida. Essa ética de trabalho incansável valeu muito a pena. As vendas dos álbuns de André foram incríveis. Mesmo na era do streaming e da música digital, sua gravadora, a Universal Music, trabalhava com ele há mais de 2 décadas, e a parceria produziu resultados impressionantes. Em 20 anos, André vendeu mais de 40 milhões de álbuns em todo o mundo, números geralmente reservados para estrelas pop, não para violinistas. E apesar das previsões de que os DVDs estavam mortos, os fãs de André ainda compravam milhões deles todos os anos, especialmente os filmados durante seus lendários shows de verão em Maastricht. Ele filmava essas apresentações anualmente, editava-as cuidadosamente, e os fãs as compravam avidamente, comprovando a crença de André de que seu público sempre preferiu algo real que pudesse ter em mãos. André não era apenas um grande músico, ele era um mestre do espetáculo que entendia exatamente o que seus fãs queriam. Ele produzia regularmente álbuns temáticos como sua famosa coleção de temas de filmes, que incluía grandes sucessos como My Heart Will Go On. André admitia que raramente compunha músicas originais, preferindo pegar clássicos que as pessoas amavam e rearranjá-los adicionando seu toque pessoal. Essa fórmula nunca falhou. Cada álbum se tornou um sucesso de vendas, alimentando seu império e garantindo que todos os músicos e membros da equipe recebessem seus pagamentos em dia todos os meses. Mas o sucesso nessa escala não era fácil de manter. André enfrentava constantemente uma enorme pressão para continuar lotando casas de shows e vendendo discos. Sem doadores ou patrocinadores, cada decisão que ele tomava acarretava enormes riscos. Ele não podia se dar ao luxo de diminuir o ritmo, nem mesmo durante uma pandemia global. Quando os shows pararam, André mudou de rumo assando bolos para seus vizinhos e para a comunidade, mantendo o ânimo elevado e permanecendo conectado. Ele aproveitou o tempo livre para planejar projetos ainda maiores, como a ambiciosa exibição de um filme para celebrar seu 75º aniversário em 2025. Intitulado O Sonho Continua, o evento apresentou performances inéditas das turnês mundiais de André, exibidas em cinemas do mundo todo. Foi uma grande celebração da incrível jornada de sua vida. De um garoto sonhando em Mric a um ícone global adorado por milhões. André nunca escondeu o segredo por trás de sua ascensão meteórica. Trabalho árduo, disciplina e a coragem de assumir riscos que ninguém mais ousava. Seu sogro judeu Edgar Kamen o influenciou profundamente através de sua coleção de 300 discos de vinil, apresentando a André músicas que ele nunca tinha ouvido antes. Esses discos moldaram seu estilo, tornando suas apresentações acessíveis a milhões de pessoas que jamais imaginaram que amariam música clássica. Peças como Hava Nagila, uma melodia judaica klezmer, tornaram-se grandes sucessos nos concertos de André. Sua interpretação desse clássico somente no YouTube atraiu mais de 14 milhões de visualizações. André se apresentou em todos os lugares, até mesmo em Israel, onde recebeu aplausos de pé ao interpretar canções locais queridas como Jerusalém de Ouro. Apesar de todo esse sucesso, André nunca perdeu de vista suas raízes. Em seu 75º aniversário, ele comemorou em grande estilo, dando uma festa gigantesca em um barco que navegou por sua cidade natal, Maastricht, com toda a sua orquestra a bordo. Fãs do mundo todo se uniram através de exibições em cinemas, vivenciando performances icônicas de décadas de shows inesquecíveis de André. André construiu algo que ninguém imaginava ser possível, uma enorme orquestra particular, fama mundial e uma fortuna tão grande que deixou sua família orgulhosa e nervosa ao mesmo tempo.